dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aí a correção das atividades que eu passei ontem e vamos fazer aí mais atividades, tá? Eu pedi para que vocês fizessem a questão invertida da página 144 e vamos começar a correção, né? Na questão invertida, na primeira, aí fala o seguinte: elabore uma pergunta para cada resposta a seguir com base nos assuntos abordados no capítulo. É a área da física que atua... é a área da física que estuda os movimentos, nesse caso, causas do movimento dos corpos, né? Então, eu acho que a pergunta mais adequada para a letra A seria: como podemos definir a dinâmica, né? Eu acho que seria a frase ideal, tá? Na letra B fala assim, ó, ela é caracterizada por sua intensidade, direção e sentido. Então, eu colocaria como pergunta: como caracterizamos ou definimos uma força, tá? Na letra C fala assim: o peso é uma força relacionada à massa de um corpo e à aceleração gravitacional que age sobre ele. Eu colocaria como pergunta: qual é a relação entre peso, massa e aceleração gravitacional, tá? Depois eu solicitei que vocês fizessem do 1 ao 4, não é isso? Então vamos corrigir aqui as questões do 1 ao 4, da página 146, tá, gente? Número 1. Duas amigas, Alice e Vitória, possuem a mesma massa. Quem pesaria mais, Alice em Marte ou Vitória em Vênus? Dados. A aceleração da gravidade da superfície de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado e de Vênus, 8 metros por segundo ao quadrado. Gente, essa questão número 1 é muito simples, não precisa fazer muita conta. O que você precisa fazer? Precisa entender o seguinte, ó. Eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade local, não é isso? Então, eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, se a massa das duas é a mesma, quem tem mais gravidade pesa mais, óbvio, né? Então, nesse caso, quem que pesa mais aí, ó? Quem vai pesar mais é quem está em Vênus. Então, Alice em Marte ou Vitória em Vênus? Eu escrevi Vitória em Vênus, pois a aceleração gravitacional em Vênus é maior do que em Marte e as duas possuem a mesma massa, né? Certo, gente? A questão de número 2 pergunta assim, ó: em nosso cotidiano, costumamos utilizar o termo força com várias conotações, tanto abstratas como de força de verdade, quanto corretas, como em é preciso aplicar força sobre essa lata para amassá-la. Qual a definição desse termo no contexto científico? Tá, gente? Então está perguntando o que é força na ciência. Então, eu responderia que força é a ação capaz de produzir ou alterar movimentos, deformar objetos ou manter em equilíbrio os corpos em que ela é aplicada. Tá bom? Talvez seria essa aí a melhor resposta da questão número 2. Qualquer coisa nesse sentido também funciona bem, tá, gente? A questão de número 3 pergunta o seguinte: observa a imagem a seguir. Sabendo que a direção da corda é paralela ao chão, que é plano horizontal, indique respectivamente o módulo, a direção e o sentido da força aplicada na imagem. Então, vamos analisar aqui. Você tem no número 3, um pouquinho na lousa. Opa! Nossa, vai ser difícil controlar esse negócio aqui. Aí. Então, você tem aqui no número 3, né? Você tem uma caixa. Essa caixa está amarrada por uma corda. Aqui é a nossa corda. E a pessoa está puxando aqui essa caixa para cá, ó. Não é isso? Está puxando a nossa caixa aqui para a esquerda, né? Aí. Então, e faz uma força aqui de 20 newtons. Então, ele quer o módulo, a direção e o sentido. Gente, o módulo, ele é um número. Então, o módulo é 20 newtons. A direção só tem 3 possíveis, né? A direção ela é horizontal, ou vertical ou diagonal. Então, nesse caso aqui, ela é horizontal. Vai corrigindo aí, tá, gente? Horizontal. Não repara não que eu estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Horizontal.
E ele perde também o sentido. O sentido, nesse caso, ele é da direita para a esquerda, né? Então, esse sentido, ou você pode só falar que é para a esquerda. Tudo bem, gente? Então, essa aí é a questão de número 3, o módulo, a direção e o sentido. E vamos à última questão, que é a questão número 4, que eu havia pedido ontem, né? Que fala assim, ó, dois pescadores tentam, em duas situações diferentes, puxar um barco por meio de cordas. Observe as imagens. Na situação A, eles tentam puxar formando um ângulo de 90 graus entre as cordas. Na situação B, eles puxam cordas paralelas, né? Aí, ele deu os dados, ó, intensidades das forças. A força 1 é 9 newtons e a força 2 é 12 newtons. Calcule a intensidade da força resultante em cada uma das situações. Então, na situação A, o que a gente tem? Olha só. Na situação A, nossa senhora, na situação A, você tem aqui o barco, né? Vou fazer como se fosse esse quadradinho aqui. Aí você tem uma força puxando para cá, outra força puxando para cá, mas entre elas aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, não é isso? Então a nossa força resultante, ela vai vir aqui, ó. Eu faço a projeção desse vetor do lado de cá, a projeção desse vetor do lado de cá. Então eu sei, ó, vou até pôr de outra cor aqui, ó. Então eu sei que a minha força resultante está aqui, ó. Tá vendo? Então tá aqui a minha força resultante, tá bom? Então tá aí a força resultante. Nesse caso, se você for analisar, como é que eu faço para calcular a força resultante? Não é um triângulo? Se você for analisar isso, vou redesenhar esse triângulo em pezinho, ó. Esse aqui vai ficar sendo essa parte. Essa aqui fica sendo a hipotenusa, que é a maior parte aqui. E essa parte aqui é o mesmo tamanho dessa, né? Aqui. Não é? Então vai ficar assim, ó. Aqui é a nossa força 1. Aqui é a nossa força 2. E aqui é a nossa força resultante. E aqui é o ângulo de 90 graus. Forma aqui também um ângulo de 90 graus, né? Se você for analisar, então, nesse caso, dessa situação aqui, a força resultante é a hipotenusa. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Então, eu posso falar que força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, minha força resultante ao quadrado vai ser... Aí ele forneceu, né? As forças. A força 1 é 9 newtons, então vou pôr aqui 9 ao quadrado, mais a força 2, que é 12 newtons, 12 ao quadrado. Então, a minha força resultante nesse caso, ao quadrado, vai ser 9 ao quadrado, 81, né? Mais 12 ao quadrado, 144. Então, eu posso falar que a minha força resultante vai ser a raiz quadrada ao quadrado, né? Passa em forma de raiz, de 81 mais 144, que dá 225. E a raiz de 225, obviamente, é 15, né? Então, a minha força resultante é de 15 newtons, tá, gente? Aqui, então, na situação A. Tá? Na situação A, forma um ângulo de 90 graus. Então, forma um triângulo, né? Como vocês podem perceber aqui. E a força resultante acaba sendo a hipotenusa desse triângulo. Bom, vamos ver na situação B. Na situação B, tá aqui a nossa canoinha, né? Uma força puxa para cá e outra também puxa para cá. Ah, então quando você tem a mesma direção e o mesmo sentido, você soma as duas forças, né? Então, nesse caso aqui, a minha força resultante, ó, vai ser 9 mais 12, né? Isso, 9 mais 12. Então, a minha força resultante será de 21 newtons. Pronto. Ó. Então, na situação A é 15, na situação B é 21 newtons. Tudo bem? Então, nós corrigimos aí os exercícios da aula passada, tá? E eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês fazerem para mim nesta mesma aula. Tudo bem? Vocês farão para mim os exercícios... Vou até anotar aqui no cantinho na lousa.
tarefa para casa, né? Vou botar aqui. Então, vocês vão fazer para mim a página 147. Vocês vão fazer para mim os números 5 e 6. Deixa eu ver se tem mais aqui. E a página 148. 148. Os números 7 a 9. São poucos exercícios, a maioria de marcar X, tá? Então, assim, dá para fazer ainda nessa aula. Essa aula tem aí uma duração bem maior do que o nosso videoaula. Nosso videoaula agora está dando o que? 11 minutos, né? Eu acredito que até os 12 minutos a gente fecha essa videoaula. Então, eu acredito que dê tempo, sim, de fazer ainda agora, no horário da aula de física, essas questões. Então, se você for esperto, você faz agora durante o horário mesmo de aula e fica livre, né? São pouquíssimas questões, dá para fazer ainda agora. Então, vamos lá então, gente? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Um abraço.